Bem, pessoal, boa tarde, tudo bom? Todo mundo animado para aprender um pouquinho aqui agora. A ideia nossa aqui, né, é só me apresentar primeiro, na verdade, né? Meu nome é Rafael Louver de Oliveira. Hoje eu sou coordenador do Departamento Ambiental lá da Vértice. Eu sou mestre em Gestão Ambiental. A Karina, que está aqui comigo, também é mestre em Engenharia Agrícola Ambiental. Ela também trabalha lá na Vértice, na parte de planejamento, liberação de crédito, né? Então a gente veio aqui trocar uma ideia, tá? Eu vou falar um pouco da parte mais técnica, da parte ambiental, um pouco da fundiária, enquanto a Karina vai falar um pouco do dinheiro, que é a melhor parte, né? Mas a gente vai falar assim, uma questão um pouco mais contextualizando, trazendo um pouco de informação e depois a gente vai entrar em algumas perguntas, algumas questões que acontecem no dia a dia lá da nossa empresa, que a gente vê muita gente passando, né? Então, eu gostaria que a Karina já puxasse aqui a conversa, ela que vai introduzir aqui o assunto para a gente do crédito rural. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada por todos vocês que vieram aqui. Assim como, não sei se vocês acompanharam na rádio, né, a gente esteve divulgando, e quando a gente sentou para conversar sobre esse momento, nós pensamos como nós vamos trazer isso para vocês, né? Então a gente decidiu trazer no nosso dia a dia, né, uma conversa, por isso estamos aqui sentados diante de vocês, é uma conversa sobre o tema, né? A gente quer que seja muito claro, muito objetivo para vocês. Então, antes de a gente falar o que está travando, por que o dinheiro não está chegando, vamos contextualizar rapidinho, né? O que é crédito rural? Todo recurso financeiro que se destina a custear a produção, a investimento, tudo isso é chamado de crédito rural. Esse crédito pode vir do governo, né, através do recurso controlado, pode ser recurso livre, e ele está vinculado às instituições financeiras, né, as nacionais, as internacionais, e também o pessoal negocia com as trades. Isso, genericamente, é crédito rural, né? Mas dentro desse crédito, por que ele é tão disputado, por que ele é tão desejado? Quando eu falei sobre crédito controlado, estamos falando de juros mais baixos em relação aos praticados no mercado, que é o crédito que as pessoas mais querem ter acesso e que é o crédito destinado para fomentar a agricultura, né? Quando a gente pensa em crédito rural, eu estava conversando com o Rose, né, o responsável pelo planejamento, eu falei, Rose, você 40 anos à frente, né, trabalhando com crédito rural, você que tem tanta experiência, me fala um pouquinho, qual é a relação do crédito rural com o agronegócio, agronegócio brasileiro? E ele falou com muita segurança, de 40 anos de experiência, né, que sem o crédito rural, o nosso agronegócio não seria tão expressivo quanto ele é hoje. Falando em números, né, a gente pode afirmar com muita segurança que mais da metade dos produtores mato-grossenses eles dependem do crédito rural para tocar suas atividades. Então, esse é um valor muito significativo, né? A gente tem alguns clientes aqui, eles sabem quanto é importante para o negócio deles o crédito. Mas será que, metade você está me dizendo que precisa do crédito rural. E a outra parte que, teoricamente, tem recurso próprio disponível? Por que eles se interessam por crédito rural? Por que estamos conversando aqui sobre isso? Embora eles tenham a capacidade, né, recurso próprio para custear suas produções, para fazer esses investimentos, o acesso ao crédito rural ele significa poder de decisão. Então, no lugar desse produtor vender o seu produto naquele momento que está todo mundo vendendo, que o preço vai mais para baixo, ele retém sua produção, ele pega esse crédito junto ao banco e ele tem poder de negociação. Então, ele vai vender a sua produção no momento em que o valor do produto está mais alto. E isso significa muito para ele, né? Então, ele aumenta a margem dele nessa pequena negociação. Então, o crédito rural, ele é liberdade, né? Para você fazer a escolha, para você se planejar. Por isso, ele é tão relevante para o agro, porque quem tem poder de decisão consegue alavancar, consegue aumentar suas margens de lucro, né? E mover todo o sistema. Bom, e para quem que é o crédito rural, né? O crédito rural é, como o próprio nome diz, para quem é do rural, quem é do agro, né? Para o produtor, para o pecuarista. Às vezes as pessoas chegam assim, eu tenho uma fazendinha, eu tenho um sítio ali. A gente pergunta, mas você já está na atividade? E a resposta é não. Então, ainda não é para você. Comece a atividade, que aí você consegue acessar esse crédito, né? Então, nós fazemos essa ponte entre vocês, produtores, e as instituições financeiras, né? Eu vi que nós temos alguns parceiros aqui da parte dos bancos, né? Que bom que vocês vieram estar conosco essa tarde. Então, nós estamos fazendo essa ponte, né? Entre o crédito e os agentes bancários e vocês, certo? Então, o crédito é para quem é do agro, né? Seja pecuarista, aí não importa, gente, se é um Pronaf, se é um Pronamp, se é um Demais, se é um grande produtor, né? A ideia do crédito é ser para todos, certo? Mas será que é tão simples assim acessar o crédito? Você falando assim parece muito simples, né?
Mais ou menos. Os bancos, o Banco Central, ele rege, né, ele dá a normativa para tudo isso. Então, não é assim, vou chegar no meu gerente e falar, eu quero dinheiro para custear a minha produção. Não é bem assim. Tem uma normativa que a gente precisa respeitar, né? E dentro dessa normativa, tem alguns agentes atuando ali, certo? Então, a gente chega a essa verdade para algumas pessoas, né? Por que que o crédito está bloqueado? Então, a nossa ideia aqui hoje à tarde é sair desse status crédito bloqueado e chegar no final com crédito liberado. Então, a gente quer trazer para vocês aqui situações que nós temos visto lá no departamento, né? E que talvez esteja acontecendo com você. Então, nós esperamos trazer mais clareza para vocês saírem daqui, entendendo o que vocês precisam corrigir para esses estados aqui não acontecer com vocês, né? Então, como a Karina estava começando a falar, né, a gente tem, nesse processo de liberação de crédito, algumas regras, e algumas longas regras. E nisso aqui tudo, a gente tem, aqui no meio, esse carinha aqui, que é o Banco Central do Brasil. É dele que sai todas as principais regras e normas para obtenção de crédito, né, seja ele qual for, mas o que a gente está falando hoje aqui é do rural. E a gente tem em volta dele outros nomes aqui, outros que muitas vezes vêm como siglas, né, que eles que regem toda a parte ambiental e fundiária de um imóvel rural. Então a gente tem aqui para o nosso estado a SEMA, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então praticamente, vou falar aí que 90% das leis ambientais vêm desse órgão, né, e cumprir. A gente tem aqui o SINCAR, que é um nome que a gente vai falar muito hoje, que ele é o principal mecanismo, principal ferramenta de regularização ambiental que a gente tem no estado. A gente tem o IBAMA, que está aparecendo um pouco menos aqui na nossa região, mas ainda aparece muito, dá muito problema, que ele é o órgão federal que faz a parte de fiscalização ambiental. Resumidamente, bem resumidamente, eles fazem isso. A gente tem aqui embaixo a questão do INCRA, né, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Esse é um órgão federal. E ele, através do que ele tem aqui, que chama embaixo aqui o SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, ele que organiza quais são as divisas corretas de cada imóvel. Então, se hoje você tem um conflito de limite de um imóvel, do vizinho, meu imóvel é aqui, não é aqui, quem dita isso, quem é o órgão que fala e que assina e coloca lá na sua matrícula o local certo, é o INCRA. Tá? Então, a palavra do INCRA é a palavra final quando a gente fala de limites. Aí a gente tem várias vírgulas nesse processo aí, que dá para mudar, dá para tirar, mas é ele que manda. Se é o que ele está falando naquele momento, é aquilo. A gente tem aqui também o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele, apesar de ele ser um banco, ele também é um órgão federal, né? E ele tem algumas regrinhas a mais do que alguns outros bancos, cooperativas e empresas que liberam créditos, né? Então, se o recurso ele vem do BNDES, ele vem com umas regrinhas a mais que elas têm que ser cumpridas. A gente tem aqui atrás de mim, que não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas a gente tem a Receita Federal também. Então, quando a gente está falando de CCIR, de ITR, de CIB, são alguns documentos que são fundamentais, que é a parte de tributos da fazenda, né, da propriedade, que também tem que estar correta. E a gente tem aqui, para falar por último, o PRODES e o MAP Biomas. Tá? Tem produtor aí que quando eu falo PRODES, ele chega, treme e sai correndo, porque é um negócio que pega muito. Tá? O PRODES, ele é um projeto que foi implantado pelo governo federal já há bastante tempo, que ele é um programa de combate ao desmatamento, que na verdade ele não combate o desmatamento, ele mensura isso. Então, uma vez por ano, ele tem umas redes de satélite, uma vez por ano ele atualiza, normalmente no mês de agosto, e traz quais foram os novos desmates que ocorreram em toda ali a extensão do território nacional, e o principal para nós aqui é na região de Mato Grosso, né? Então, ele traz alguns pontos específicos. Né? Então, algumas entidades bancárias, eles utilizam esses dados. Então, se chega lá na propriedade e tem detectado um PRODES, já é detectado que existe um desmate. Né? E a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso aqui. E bem recente, a gente tem aqui o MAP Biomas. O MAP Biomas, ele é o único nome que está ali que não é público. Tá? Ele é uma instituição não governamental. Ele tem parcerias de várias universidades e tudo mais,
Só que o que acontece? Esse pessoal, eles começaram a entrar investindo muito alto em tecnologia e geoprocessamento. Então, eles têm uma capacidade, um refinamento muito maior do que o PRODES para detectar desmate. Então, muitos bancos eles estão usando esse sistema do Map Biomas para dizer se tem ou não tem. Tá? E por que eu estou falando desmate, desmate, desmate? É porque esse é um dos principais problemas que a propriedade tem que barra o crédito. Ele é o que surge assim logo de cara, que a gente vai mostrar para vocês a seguir, que hoje em dia, com essa questão de inteligência artificial, algoritmos, bancos de dados cruzados, os bancos eles têm sistemas que cruzam todas as informações de todos esses órgãos aqui, quase que automaticamente. Então, não precisa ficar mais mandando tanto documento. O próprio banco, até a própria Karina, lá na hora que ela vai fazer os projetos de operação de crédito, ela já consegue tirar essas informações. E é aí que mora o primeiro problema que a gente veio falar hoje. Tá? O que acontece nesses sistemas? Então, aqui, a gente trouxe um print de uma tela de um sistema que é utilizado por um banco específico, que ele traz várias informações aqui, do ladinho. Então, ele vai dando check aqui, tá verdinho, passou, tá verdinho, passou. Aí, de repente, tem um vermelhinho, E aí, nesse caso dessa propriedade, ela está acusando aqui, áreas embargadas. Áreas embargadas pelo SIGA-MT. O que é isso? Esse SIGA é a SEMA, basicamente, que é um sistema de gestão ambiental da SEMA. Tá? Então, ele acusou, tem embargo, esse processo de crédito, liberação de crédito dessa propriedade, ele não vai avançar. Tá? E é simplesmente isso, e é barrado, Karina? Isso mesmo. O embargo ele é um impeditivo e ponto, Não tem o que argumentar com relação a isso. Então, e esse embargo, pessoal, só um adendo, não é na área beneficiada, é no CAR, tá bom? Então, se o CAR tem lá 5.000 hectares, você tem um embargo de 1 hectare dentro do CAR. Ah, não, mas eu não vou beneficiar. Não, você não vai beneficiar nada. O embargo é um impeditivo, Então, trouxemos ele logo no início para poder chamar a atenção mesmo. Isso. E aí o embargo, ele não tem nem muito questionamento. Porque quando você tem um PRODES, a gente vai até mostrar isso mais para frente, você ainda consegue questionar. O embargo você não questiona, é embargo e pronto. Quando tem um embargo, é porque, pelo menos, vou falar assim, 99% das vezes, o analista da SEMA, ou às vezes pode ser o embargo do IBAMA também, ele já conferiu a propriedade. Então, ele já viu que esse desmate que aconteceu, ele aconteceu e não tem licença para isso. Então, a área foi embargada, você está impedido de produzir. É isso que vem nesse documento. E se você querer produzir ali atividade agropecuária tendo embargado, você pode receber multas mais altas ainda e ainda responder alguns processos judiciais, Então fica... A ideia nesse momento, tem um embargo, o que eu faço? Procure uma empresa ambiental para regularizar a questão ambiental, porque não é só pagar o embargo, Muita gente pensa que é isso, o Rafael pode falar com muito mais propriedade, é pagar e restaurar aquilo que foi perdido. Então, não quer dizer que você perdeu sua propriedade, você precisa regularizar ela ambientalmente novamente para poder voltar a operar com o crédito rural. Isso, aí você vai ter que passar por toda uma etapa de regularização ambiental, que a gente vai passar rapidamente ali depois como é que ela funciona. Porque assim, no slide aqui é rapidinho, Mas na hora é diferente. Tá? E aí, o que a gente quis trazer também, Além de trazer essa situação que o embargo existe, que ele é um impeditivo, essa propriedade em especial, ela tem uma coisa interessante. Esse embargo que está acusado aqui, que impediu o crédito, não está na propriedade. Olha que interessante, Esse embargo, ela está no vizinho. O vizinho dele desmatou. Então, a gente trouxe aqui, a gente tirou de dentro daquele sistema que o banco usa e trouxe aqui para um programa de GIS. Que GIS é um programa que mexe com essas partes coordenadas, de mapas, tem alguns tipos. E aí a gente colocou aqui, aquela área que a gente estava tentando beneficiar, é essa aqui com a rachura verde, claro. E o embargo, ele está aqui nesse quadrante vermelho aqui. E aí a gente dá um zoom, chega mais próximo, a gente vê que esse embargo, na verdade, ele chega perto, mas ele não chega nem a tocar na propriedade. Ele está a 4 metros de distância. E, pessoal, isso é uma situação que acontece muito.
Infelizmente, né? Quando a gente sentou para conversar, Rafael, vamos levar o quê? Vamos levar o que está acontecendo no escritório, né? E com o respaldo ambiental a gente pode falar mais sobre esse assunto, né? Então a gente primeiro só explicou o que é embargo, mas a gente trouxe essa propriedade porque aqui na verdade não aconteceu na propriedade. A gente está tendo um probleminha de deslocamento, que o Rafael vai falar com muita propriedade agora. Por que está acontecendo deslocamento, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Isso aqui na verdade ele é um problema que está mais no sistema do banco, tá? Porque quando a gente fala de sistemas geográficos, coordenadas, existem vários, vamos falar assim, chama datum, mas é a base de dados que foi feita para calcular aquela coordenada. Então, existe diferença nessas bases. E o que pode acontecer, muitas vezes, é que o sistema do banco está fazendo com um tipo de coordenada que não é, e essa sobreposição, esse deslocamento acontece. Um erro de cálculo do sistema. É um erro de cálculo do sistema, né? Então, a gente consegue ver, tem até uma outra imagem que vai mostrar melhor, qual que é a divisa real dela, né? Mas aqui, só para a gente dar sequência, essa mesma propriedade, por conta desse deslocamento, ela também acusa aqui, ó, eu falei que eu estou apertando o botão errado. Aí. Só tem 3 botões e eu estou errando. Aqui tem um desmatamento map biomas, tá? Que é aquele sistema que a gente falou que ele é mais preciso, né? E o que acontece aqui é justamente a mesma coisa que estava acusando lá no embargo, né? Ele está deslocado. Então, quando a gente joga o local que é o imóvel de verdade, né, aqui atrás, a gente vê por essa linha vermelha, que é a linha do imóvel, que ele está margeando essa vegetação aqui. Pessoal, a gente pode ver também que em áreas rurais, em áreas de lavoura é mais fácil de enxergar, né? Que há uma estrada dividindo o imóvel, né? Então a gente consegue pegar esse deslocamento porque ele está para lá da estrada, né? O deslocou para lá da estrada, né? Isso. Enquanto que aqui, ó, ele está para a direita da estrada, o perímetro real está para a esquerda. Então a gente fala aí que uma estrada, normalmente em estrada rural, tem 6, 8 metros, mais ou menos, não chega a passar de 10. Então essa variação está impedindo que esse proprietário ele obtenha esse crédito. Posso só fazer uma observação sobre o map biomas, né? Antes da gente comentar um pouquinho mais sobre deslocamento. E se de fato acontecer o map biomas, como que a gente faz? É igual embargo, eu não vou mais operar? Não é bem assim, né? O map biomas ele não chega a ser uma infração, ele é um alerta, né? Olha, o satélite verificou que houve de fato uma limpeza ali. O que o map biomas nos permite fazer junto aos bancos? Se a pessoa tem a licença para limpar aquele pasto ou para abrir aquela área, essa pessoa vai nos encaminhar a licença, a gente encaminha a licença para o banco fala, ok, não foi irregular, o MAP pegou que houve uma limpeza, só que não foi uma limpeza irregular. Então, a gente vai apresentar isso para a instituição financeira e vamos seguir com a análise de crédito. Então, nesse caso, quando há licença, ele não é um impeditivo para o crédito. E, Karina, nesse caso aqui, ó, que você falou que tem tal, aqui nesse caso em específico, esse desmate ele aconteceu, né? Ele aconteceu de verdade. Foi tirado, foi embargado, está detectado. Essa beiradinha vermelha que tem aqui é uma detecção do MAP Biomas, ela é real. Só que dentro do sistema do banco, nesse caso, tem esse deslocamento. Se a gente consegue, a gente como técnico, a gente consegue, na verdade, né? A gente consegue ir lá, levantar informação, colocar mapa, coordenada, justificar tudo que for. A gente monta um parecer técnico e comprova, fala assim, está errado, esse perímetro que vocês estão usando está errado. O que faz o banco? Bom, seria muito bom se todas as instituições aceitassem a argumentação técnica, que está baseada em programas que tem banco de dados robusto, banco de dados oficial, mas, infelizmente, a realidade é um pouquinho diferente. Aí eu vou ter que puxar um pouquinho a orelha dos nossos parceiros, né, bancários aqui. Com muito amor, tá, gente? Tem muito respeito por vocês. A gente entende, todos nós entendemos a seriedade das questões ambientais, né? Nós moramos no Brasil, um dos países mais exigentes do mundo com relação a isso, né? Nós viemos de uma formação agrícola e ambiental, então nossos mestres, eles nos moldaram muito com relação a produzir sustentavelmente. Mas nós temos que ser justos também, né, com o produtor, que é o motor da economia da nossa região, né? Então, se o técnico, muitas vezes o técnico prova, né, não há embargo, você
você tira a CND de embargo, ela dá negativa porque não há embargo, não há infração naquele local. Mas, infelizmente, ainda as instituições elas escolhem seguir com suas plataformas. Gente, cada instituição tem a sua plataforma, tá? Não é uma plataforma única. Talvez também seja esse um dos motivos que aconteça tanto. Às vezes, acusa em um banco e não acusa no outro, porque eles usam plataformas distintas, né? Mais tarde o Rafael vai falar um pouquinho mais sobre as plataformas que eles utilizam, né? Que é aceito pela SEMA, aceito pelo IBAMA. Então, se você ligar no próprio IBAMA, ele vai falar assim, mas não tem embargo aí. Se você entrar em contato com a SEMA vai falar, não tem embargo aí, porque não tem. É uma questão de deslocamento por causa dessa diferenciação de bases, né? Então, fica aí, né, nossa fala, né, para repensar mesmo, para a gente realmente destravar o crédito. Quando há embargo, é justo que haja uma regularização, mas nesse caso não há. E a gente não pode travar o crédito rural, porque um usa uma plataforma, outro usa outra, e quem sai prejudicado, né, é o produtor. A gente não pode fazer isso. Então fica aí a fala para a gente repensar nesse sistema e otimizar essas avaliações. Karine, só um adendo aqui, só para o pessoal entender. Por que o banco está tão preocupado assim de liberar o crédito nessas propriedades que tem embarque, que tem desmate? Tá? Porque lembra que a gente falou do Banco Central? O Banco Central ele tem uma normativa de que quem empresta dinheiro para quem fez um crime ambiental ou venha a fazer por conta desse dinheiro, ele é corresponsável pelo crime. Tá? Então, o banco que empresta o dinheiro, ele tem corresponsabilidade sobre o que aconteceu. Tá? Então, ele pode ser julgado também, investigado. Por isso que tem todo esse cuidado. Por isso que quando um banco ele olha esse sistema e vê impedido, ele prefere não emprestar. Então, ele fala assim, já está dando aqui, eu sei que pode ser que tenha uma justificativa, mas para me resguardar, eu não vou emprestar. Eu vou emprestar para outra pessoa. É a questão da prudência, mas ainda que a gente tenha essa prudência, é necessário, a gente está revendo algumas questões, né? Porque se de fato há problema, não, isso é inquestionável, tá? A gente sabe, a gente nem deixa chegar para o banco, tá, gente? A gente barra ali no escritório. Mas nessas situações em que não houve a infração, a gente realmente precisa questionar e melhorar nesse aspecto, né? Todos nós. É isso aí. E aí, aqui a gente saindo um pouco do sistema, e viemos trazer para vocês uma outra realidade que tem, que é aquilo que a gente já falou, do PRODES, né, que é o programa ali contra o desmatamento. O PRODES, isso aqui eu trouxe até uma imagem real, tá? Então, aqui em cima é o antes e aqui é o depois do desmatamento. Então, esse desmatamento aconteceu de verdade, tá? Essa parte aqui, essa propriedade aqui, essa rachura amarela, é a propriedade que chegou lá na Carina querendo pegar um crédito para financiar a área de pecuária deles. E aí foi também, não passou, não deu porque tinha PRODES. Só que a hora que a gente olha aqui, ó, esse perímetro vermelho, a gente vê que está saindo um pouquinho aqui uma ponta, e aqui embaixo, que tem um retângulo menorzinho aqui, está até em cima da APP da fazenda da pessoa, que não está desmatada, não teve nada. Então a gente vê aqui que essa parte de cima já era desmatada antes, e aqui em cima, que era preservado, continua preservado. E é uma outra situação que acontece que barra crédito, tá? Porque tem um desmate localizado. E aqui, como o PRODES, quem é responsável é o IBGE. Né? E aí, desculpa, eu falei errado. O IBGE não, é o INPE, tá? Que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, ato falho. Tá? É o INPE. Então, você consegue chegar para o INPE como técnico, né, e apresenta um relatório e fala, ó, INPE, você tem uma detecção de desmate aqui, mas a gente olhou por imagem satélite, a gente faz todo um processo lá técnico, dinâmica de imagem e tal. Esse desmate está errado. Ele não está certo, ele está indo para o lado do vizinho. E aí, o que o INPE faz? Ele analisa isso, demora um pouquinho, demora ali uns 30 a 60 dias, dependendo da demanda deles, e eles emitem um parecer, falando assim, ó, realmente está errado. Né, o nosso sistema de satélite ele tem uma certa limitação e ele sobrepôs o vizinho que não deveria ter sobreposto. Ano que vem, em agosto, quando a gente atualizar a nossa base, a gente tira. Vem escrito isso no papel deles. Né? Então, beleza, para a realidade do imóvel, vai tirar um momento.
Mas como que é, Karina, lá o crédito espera um ano? Não, não. Em relação ao PRODES, as instituições ainda são mais tranquilas, mais flexíveis com isso, tá? Hoje, uma instituição que olha mesmo o PRODES, que considera, a maioria considera o MAP Biomas e os desmatamentos de fato, né? Então, nós ainda temos uma instituição que olha para o PRODES. Então, o que essa instituição nos orienta, né? Aconteceu até essa semana com um cliente que estava subindo a proposta. Estava ali o alerta, eles pedem que o técnico, que a pessoa que elaborou o CAR, né, ela emita um parecer justificando aquele PRODES, explicando o que aconteceu, né, de acordo com a normativa, e a instituição resguardada por esse documento, ela continua seguindo com a análise. Né? Então, por isso é tão importante os clientes estarem alinhados com as suas empresas ambientais. Né? Vamos lá, vamos conversar com o Rafael, vamos regularizar isso. Porque lá na frente eu vou explicar o quanto é para ontem um crédito, né? E isso vai influenciar bastante. Perfeito. E aqui a gente tem mais uma situação que aconteceu. Esse caso aqui, esse perímetro vermelho, é o embargo do IBAMA. Tá? Também teve uma operação de crédito barrada. Por quê? Deixa eu só contextualizar para vocês aqui. Ó. Essa mancha aqui amarela é uma propriedade que tentou pegar crédito. Aqui a gente vê, meio por trás aqui, a área de reserva deles. Só que aqui para cima, onde não fica na imagem, eles têm uma área produtiva, uma área de lavoura. Eles foram pegar crédito negado, por conta de embargo IBAMA. E aí o cara fala, mas eu nunca desmatei, o desmate aqui foi na década de 80 e tudo. Aí a gente foi ver, esse vizinho aqui do meio, que ele está com uma cor meio azulada, ele realmente desmatou. Então toda essa área que vocês veem aqui por baixo mais clara, é uma área que era nativa e eles transformaram em lavoura. Tá? E como eu falei para vocês, se tem embargo, não tem autorização. É quase certo. Eles não tinham autorização para fazer a abertura. E aqui ele começou a desmatar aqui embaixo também, mas depois ele tomou o embargo e parou. Tá? E aí o que acontece? O fiscal do IBAMA, na hora que ele foi lançar esse embargo, por algum motivo, ele lançou ele deslocado. Então, ao invés de ele vir aqui nessa divisinha aqui do amarelo, ele está para baixo. Ele está aqui. E a mesma coisa a gente vê que tem um deslocamento aqui em cima, onde era para estar embargado, que não está. Tá? Então, aqui a gente tem um erro do fiscal. Então, pode ser que lá na hora ele bateu o GPS deu uma coordenada, ele jogou lá no sistema e essa coordenada, a gente tem muito erro em GPS, tá? E na hora que ele lançou essa coordenada veio aqui no lugar errado. Só que ele também nem conferiu. Né? Ele lançou lá e pronto, é isso aqui. E acontece, né, gente? Todos nós erramos, é natural. Né? Por isso existe a equipe ambiental, para poder trazer luz a isso. Né? Exatamente. E aí, o que acontece nesse caso aqui? Esse proprietário aqui de amarelo está sofrendo pelo embargo. Esse camarada aqui de roxo também está sofrendo pelo embargo aqui de baixo. Porque, como a Karina falou, não importa se a área que você está beneficiando está embargada ou não. Se tem embargo na propriedade, essa área ela não vai receber crédito. Ela vai ser vetada. Tá? E aí, o que ele teria que fazer aqui nesse caso? Né? É um embargo. Então, o embargo ele é um processo administrativo junto ao IBAMA. Então, ele tem que juntar um material técnico. Tá? Então, ele vai lá, o parecer técnico de um profissional, com um atestado de responsabilidade técnica, que é RT, e mostrar que aquele processo está errado, aquele embargo está errado. E faz um protocolo no órgão, e isso pode demorar muito para ele ser corrigido. Mas tá? tem que ser feito, né, Rafael? Mas tem que ser feito. Muitas das vezes tem que acionar também um corpo jurídico para intermediar esse processo. Tá? Porque muitas das vezes só o processo técnico por si só um argumento técnico, ele não é às vezes suficiente. Ele precisa de um argumento jurídico e ter um número da OAB lá, que aquele número faz mágica. Tá? Lá abre muitas portas, aquele número que aparece. Por isso é a importância, pessoal, de vocês estarem sempre atentos a monitorar o seu imóvel rural. Né? Então, talvez o vizinho aqui de amarelo nem soubesse que tinha um problema na área dele. Ele só descobriu quando foi rodar o crédito. Aí a gente teve que acionar a equipe ambiental, né? Então, assim, o planejamento ele envolve monitoramento também, né? Exatamente. E aqui, gente, para também não falar só mal dos outros, né? Eu vou falar mal dos outros, mas que é técnico também. Tá? Esse aqui é um caso que a gente recebeu lá na propriedade, na nossa empresa, né? Porque estava tendo também uma sobreposição de desmatamento. Tá? Então, aqui nessa parte
bem aqui nessa parte de cima da propriedade, estava sobrepondo um desmate. E foi aquela coisa, eu não desmatei, quem desmatou foi meu vizinho e tudo mais. A hora que a gente foi olhar a propriedade, lembra que eu falei para vocês que o INCRA fala da divisa, só que quem olha o crédito, olha o CAR, né? E o que aconteceu nesse caso aqui? A divisa mesmo é essa linha amarela. Essa linha amarela é a divisa oficial que está lá no INCRA, que é a propriedade. A linha em vermelho é o CAR. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que a pessoa que fez esse CAR, por algum motivo, ela deslocou esse perímetro. Então, você vê que o formato é o mesmo, o tamanho é o mesmo, as medidas lá, a área total vai ser a mesma, só que ele está deslocado. Tá? E esse deslocamento, ele não pode acontecer, porque as informações elas têm que se conversar. Tá? O banco ele vai só olhar o CAR, mas o CAR olha o INCRA, que é o GEL, a certificação da propriedade. Tá? Então, isso aqui tem que ser ajustado. Aqui avançou um. E meu dedo nervoso aqui avançou. Tá? Então, tem que ser ajustado no CAR. E já que todo mundo já viu, né? A gente tem uma outra questão aqui também, né, que é a questão documental que a gente estava falando. Né? Então, o que manda é o INCRA. O que manda é o que está no GEL, que o GEL é o processo de georreferenciamento, né, uma abreviação, e principalmente o que está averbado na matrícula. Então, a matrícula, né, Karina, é o documento principal do imóvel. Se no documento principal do imóvel está escrito uma coisa, o CAR vai olhar aquilo, o banco vai olhar aquilo, todo mundo vai olhar aquilo. Né? E aqui a gente trouxe como exemplo uma questão que acontece muito documental, que é a diferença de município. Tá? Então, a gente tem aqui muito próximo da gente a divisa aqui entre Rondonópolis, Santo Antônio do Leverger e Itiquira. Tá? Então, a gente tem que essa linha amarela são ali os limites do município, certo? Só que, até alguns poucos anos atrás, e faz bem pouco mesmo, dos anos 2021 para cá, se eu não me engano, teve uma começaram a ter algumas alterações dessas limites. Aí já é questão da Secretaria de Planejamento, do Estado e tudo mais. E quando isso acontece, tem uma alteração do município. Então, a gente tem uma situação que acontece nessa confrontação aqui de municípios e acontece em outros também, que o quê? Todo mundo que estava aqui, ó, dessa linha pontilhada vermelha até a amarela, que é o limite atual, está com a propriedade registrada em Santo Antônio do Leverger. Só que hoje é Rondonópolis. E são muitas, são dezenas de propriedades que tem só nesse local. Tá? Então, o que ele tem que fazer nesse caso? Tá? Ele tem que transferir a matrícula. Então, ele tem que ir lá, a matrícula dele está Santo Antônio do Leverger, ele tem que ir lá, ajustar tudo no INCRA, no cartório, regularizar tudo, fazer tudo que tem que ser feito, que aí, se vocês quiserem saber com mais detalhes, a gente está lá à disposição para depois conversar com a gente, para transferir essa matrícula. Tá? Que aí depois o CAR vai ficar conforme a matrícula, e aí o banco vai liberar o crédito para aquela propriedade. Só uma observação enquanto o Rafael fala de matrícula, né, o documento mãe, a partir daí todas as informações que nós apresentamos para o banco, elas são validadas. Então, eu sei que os produtores, quando compram uma área, nem sempre eles transferem para eles de imediato. Né? Então, assim, agora fica a nossa fala para os produtores. Né? Eu sei que muitos de vocês têm o costume de, depois de adquirir uma área, corre lá no Rafael e fala, Rafael, eu quero fazer o CAR no meu nome. A Rafael, tá bom, né? Você está pedindo, você mostrou aqui. Mas, olhando para a questão ambiental, está tudo bem. Né? Mas, quando você olha para o crédito rural, aí nós temos um problema. Porque o banco vai olhar a matrícula e fala assim, o seu José, ele não é proprietário, aqui é o seu João, mas o CAR está falando que é o seu José, e agora? Lembra que a gente falou que a matrícula é o documento padrão de todas as informações? Então, se a matrícula fala que o produtor é A, o proprietário é A, o CAR também tem que falar a mesma coisa. Se a matrícula fala que é Rondonópolis, o CAR tem que falar que é Rondonópolis também. Aí uma outra situação que o Rafael vai trazer agora. E quando está no meio de dois municípios, o que a gente faz? Isso, aí, quando ele está assim dividido, né, vamos usar hipoteticamente aqui esse quadro azul. Tá?
É só um quadro aqui, só para ficar de exemplo, não é propriedade nenhuma essa. Ele está no meio. Vamos falar que toda essa área tem 2.000 hectares. Está 1.000 para Rondonópolis e 1.000 para Itiquira, certo? 50%. Vamos colocar aqui, supor que a sede está em Itiquira, certo? Então todo o meu documento, a minha matrícula está em Itiquira. Aí, Karina, eu quero pegar um crédito para beneficiar aqui minha lavoura, 2.000 hectares. O que acontece quando chega lá? Vamos lá, o que acontece no crédito rural nessa situação? Quando a gente sobe uma operação em qualquer instituição financeira, tá, pessoal? Nós geramos uma gleba beneficiada, seja uma gleba beneficiada com lavoura ou para apacentar o gado. Então, a gente desenha o polígono que a gente vai beneficiar, né, geralmente no Google Earth, né, então gera um arquivo KML georreferenciado, e a gente pega esse arquivo e sobe na plataforma do banco. E o banco vai puxar essas informações de geo do sistema, do INCRA. Então, por exemplo, se eu desenhei, a gente está falando que é Itiquira, e está dividindo entre Itiquira e Rondonópolis. Se eu fosse desenhar esse polígono ali na face Rondonópolis, e a matrícula falando que é Itiquira por causa da sede, o banco vai acusar o seguinte, o sistema do banco, e está correto essa acusação, tá? Ele vai falar assim, pera lá, a matrícula fala que é Itiquira, o CAR está falando que é Itiquira, o CCIR fala que é Itiquira, o ITR fala que é Itiquira, mas por que geograficamente a sua gleba está em Rondonópolis? Não dá, não passa. Então, eu não poderia beneficiar a porção Rondonópolis. Você fala, tudo bem, então deixa esse pedaço de fora. Só que quando a gente fala de lavoura, o custeio ele é feito em cima da quantidade de hectares beneficiados. E se o produtor precisa desses 2.000 hectares para custear a produção dele de fato, ele não consegue custear 2.000. Para todo mundo casar com a matrícula, ele só conseguiria beneficiar 1.000 hectares, ou seja, ele só conseguiria acessar metade do crédito a qual ele teria direito, em razão do tamanho da área dele. Então, isso é uma questão. A gente tem isso mais na divisa com Pedra e Rondonópolis, a gente tem situações assim. Mas e se for o gado? Bom, se for o gado, vamos supor que ele tenha muitas cabeças de gado. Se eu reduzo a área que eu posso beneficiar, eu estou reduzindo apacentamento. Então, se chega um ponto que o apacentamento ficou inviável, eu vou ter que financiar menos cabeças de gado, ou seja, eu vou pegar um custeio menor. Então, nas duas situações, tanto o pessoal da lavoura quanto da pecuária, eles estão em desvantagem, porque eles não vão conseguir acessar o seu potencial máximo, porque nós temos essa questão de divisa de município. Aí eu passo a bola para o Rafael, o que a gente pode fazer? Isso. Aí, na parte normativa, na obrigatoriedade, o proprietário que ele tem nesse caso e está num cartório só, mas a matrícula está aos 2.000 hectares, ele está correto. Ele está certo, ele não tem uma obrigação de ir lá e dividir essa matrícula no meio, fazer 2 caras, ele não tem. Só que aí esbarra nessa questão que a Karina acabou de falar. Então, se eu quero custeio para tudo, e quando a gente está falando de 1 hectare, a gente está falando de 1 hectare só é muito dinheiro. Então, a gente está falando aqui, dando um exemplo de 1.000. E tem gente aí que custeia muito mais. Então, a gente está falando de milhões e milhões de reais. Tá? Então, isso faz uma diferença grande que vale a pena, muitas das vezes, fazer a divisão da matrícula, fazer um CAR novo. Né? Então, tem uma questão aí de pagar imposto por causa dessa transferência, paga com cartório e tudo, mas para custear tem que fazer isso. E se o produtor, Rafael, estiver nessa situação, talvez alguém está aqui sentado e está, eu estou verificando que eu tenho alguns probleminhas, umas pendências. Ótimo, esse momento é para isso mesmo, é para você avaliar a sua propriedade e falar, realmente, eu preciso intervir. E se seu caso é esse, Rafael, o que a pessoa pode fazer para alterar o CAR, por exemplo? Como é que funciona o sistema do CAR? Isso. A questão do CAR é assim, bem resumido, tá? Existem algumas etapas dentro do sistema. Então, a primeira delas, a gente envia esse processo para a SEMA, parte técnica. Esse processo, ele fica aguardando análise, ou seja, ele tá lá no sistema, mas não tem ninguém olhando ele de verdade. Tá? Só para falar, realidade, Mato Grosso, mais de 70% das propriedades estão aqui, porque não tem análise. Hoje a gente está falando de mais ou menos 130 mil cadastros, hoje eu acho que tem menos de 50 analistas. Então, assim, é sem tempo para analisar isso com agilidade. Depois, ele fica em análise, que é o quê? Ele está na carga do analista, ele está na lista dele de afazeres. E o que a gente já percebeu é que essa lista, muitas vezes, ela tem centenas de outros cadastros. Então, é facilmente ficar na lista dele 6 meses, 1 ano, e ele não consegue chegar nela. Tá? Tem vários motivos para isso, mas nosso tempo é curto.
Depois disso, ele pode ser validado aqui sem passivo, não tem problema de reserva legal, não tem problema de área de preservação permanente, que são as APPs, ele validou. Ou ele pode validar com passivo, que é a parte ali de baixo. Agora eu tenho certeza que eu não apertei o botão errado e ele mudou. Ele é analisado com passivo. Com o passivo, ele tem uma outra etapa, que é o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, onde é falado para o órgão tudo o que vai ser feito para regularizar aquele imóvel. Tá? E depois disso, ele é validado com passivo, certo? Então, tem um problema de erro do meu perímetro, está errado, eu preciso mudar a matrícula, eu preciso mudar o proprietário, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pedir para o técnico que fez o CAR, fazer um pedido de retificação, ou seja, o processo está lá fechadinho. Aí você fala, Semi, eu quero abrir esse processo para eu corrigir isso aqui. E aí você tem que apresentar a prova. Eu quero mudar a matrícula porque existe uma matrícula nova. Aí você anexa lá, alguém da SEMA vai olhar aquilo e vai abrir o processo para você. Só que nem sempre isso acontece tão rápido, tá? Que dependendo da etapa que esse processo está, ele tem uma diferença e ele tem que passar por meios diferentes, tá? Então aqui, antes de enviar, é maravilha, você vai lá, faz do jeito que deve ser feito. Quando ele está aguardando a análise, ele é muito rápido, é coisa de 7 dias, a SEMA ela já devolve esse processo, você tem uma boa justificativa, e você arruma e manda de volta, beleza, porque esse sistema faz tudo automático. Quando ele está em análise, aí a gente já começa a ter um problema. Porque, como eu falei para vocês, essa fila do analista pode demorar meses. Então, enquanto está na fila dele, tem que esperar ele analisar. Se ele analisar em uma semana, vem em uma semana. O que a gente tem visto? Que tem demorado meses para analisar. Então, a gente até colocou aqui uma tendência de tempo, porque tende a demorar mais que 6 meses. Tá? Quando ele está validado aqui, seja com ou sem passivo, ele ainda não aderiu ao PRA, ele também demora um pouco, porque você tem que pedir para retificar o processo e ele tem que passar por essa análise novamente. O que a gente vê? Tem casos que passa bem mais rápido e tem casos que demora bastante, depende do que está sendo alterado. Então, está alterando só o proprietário, mudou lá a matrícula, eu integralizei, era no meu nome pessoa física, eu passei para pessoa jurídica, isso é bem mais rápido, a SEMA tende a analisar mais rápido. Não, eu dividi aqui, o patriarca faleceu, agora dividiu em 10 herdeiros, dividiu a matrícula, aí tem que fazer toda uma reanálise da reserva, vai dividir tudo, aí tende a demorar muito mais. Tá? E quando ela está com o PRA, você tem um ponto a mais, porque você não consegue retificar o CAR sem cancelar o PRA. Então, o PRA ele tem que ser extinguido, ele tem que sumir do sistema. Aí, então, até ele sumir do sistema, é um tempo a mais até a gente chegar nessa parte aqui, que já demora um pouco. Né? Então, tudo isso aqui que a gente trouxe, de problemas que acontecem, pode ser por conta da propriedade em si, ou pode ser até, às vezes, por conta do vizinho, como a gente mostrou para vocês que acontece, né, é por conta de uma antecipação. Isso aqui eu trouxe para vocês só para vocês diferenciarem. Quando você lança no sistema, ele emite um recibo de inscrição. Enquanto ele não é analisado e não é validado, ele fica dessa forma aqui. Vamos retomar aqui para a gente seguir a nossa programação de horário. Eu ia até mencionar para vocês que a SEMA ela tem um sistema que pega desmatamento muito bom e muito preciso. Mas eu não sabia que ela pegava quem falava mal dela não e desligava a energia. Primeira vez isso aqui. Tem que tomar cuidado, começar a falar mais baixo aqui. Agora tem que saber se é da SEMA ou do IBAMA, né, que a gente estava falando mal. Mas pessoal, só retomando então, a gente estava está até acabando já, tá, inclusive. Só retomando aqui, que esse aqui é um recibo de CAR quando ele ainda não foi analisado, não foi validado ainda. Esse aqui você consegue editar, pegar lá no sistema da SEMA. E esse aqui que tem o timbradinho, que é a principal diferença, assim, para quem não entende as informações que está lá entender, é o timbrado. Está timbrado, está validado. Tá? Pessoal, só lembrando aqui rapidinho. E para crédito rural, as duas formas são válidas, tá? Tanto o recibo quanto o CAR validado. Para o crédito, está tudo ok.
Bom, falamos tanto, né, de erros e situações que acontecem. Tudo que a gente trouxe aqui, pessoal, foi um apanhado do que acontece de fato no escritório, né? Nossos parceiros do banco estão aqui, eles sabem, eles passam por isso também. Então, são situações reais, né? Nós passamos por tudo isso. No início, nós não tínhamos o crédito liberado, porque nós tínhamos pendências, questões ambientais, questões de regularização diária, mas agora vocês estiveram aqui conosco, se identificaram com algumas questões, já se programaram para resolver. Então, nós já temos o CAR ok, a matrícula está ok, CCIR, TR, APF, todas as licenças, está tudo válido. E agora? Agora é só pegar o crédito rural. Mas, só uma observação rapidinho, na prática, como que funciona? Lá no início, eu falei que o crédito que vem, né, do governo subsidiado é o crédito que tem os juros mais interessantes, que eles estão abaixo ali da Selic ou no limiar da Selic. Então, é mais interessante pegar um valor pagando menos juros. Como que acontece na prática? Literalmente, o gerente nos liga, nos manda mensagem de manhã, 9h30, 10 horas, fala, olha, chegou um recurso, preciso subir hoje, final da tarde. Aí você fala, para tudo, todo mundo para tudo, vamos fazer força-tarefa e subir esse projeto. Primeira coisa que a gente olha, gente, questão ambiental. Ai, como é frustrante. A gente olha o documento ambiental e, pã, nossa, paramos ali. E acontece muito. Então, a nossa ideia para chegar no crédito liberado para vocês é estejam constantemente atentos à regularidade da sua documentação. Estejam com matrícula em dia, ok, baseado na realidade do seu imóvel, que o seu CAR acompanhe a sua matrícula, para quando o gerente ligar literalmente às 9h30 da manhã e falar assim, vamos subir hoje, a gente subir hoje. E sobe mesmo, tá, pessoal? Estamos aqui para isso, para ser rápidos. Mas a gente precisa, né, do apoio do ambiental, nós temos bastante, precisamos de vocês também estarem atentos, ok? Exato, Karine. E aí a gente tem uma outra questão, né? De tudo isso que a gente veio falando aqui, né, dessas questões ambientais e fundiárias, eu acho que nosso maior objetivo de hoje foi mostrar que tudo depende de uma programação, né? Então você precisa estar organizado para quando vir a precisar do crédito. E quando é que eu vou precisar de crédito? É só saber que dia que vai chover, né? Que você vai começar a sua operação na lavoura, ali na pecuária. Então, assim, é muito previsível. É sazonal, é sazonal. Você sabe que você vai precisar naquele período. Isso. Então, você precisa se antecipar, você precisa olhar todos esses processos com muita antecedência, quem é proprietário, gerente e a parte fiscal, a parte contábil de alguns grupos, né, que fazem isso para o proprietário. Isso precisa ser feito com antecedência. As licenças ambientais também, como a gente já mostrou ali, a gente falou do CAR, o CAR demorado, pode demorar 6 meses, 1 ano, e isso trava tudo, você fica 1 ano travado. A gente também tem alguns casos de crédito rural que são para algumas atividades específicas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um confinamento na fazenda, eu vou precisar custear isso, eu preciso da licença ambiental. Essa licença ela demora para sair. Eu vou fazer um sistema de irrigação lá, custa 10 milhões de reais, eu quero custear isso pelo banco. A licença, vai precisar da licença ambiental, vai precisar da outorga para usar a água para o sistema de irrigação, e tudo isso demora, né? Então você tem que se programar para quando chegar esse momento. E um outro ponto, que eu estou olhando pessoas aqui que são técnicos, que alguns são alunos, que por um dia vão vir a trabalhar numa fazenda. A gente escuta muito falar bem assim, eu não desmatei, eu só alinhei o talhão. Eu não desmatei, é que eu fiz uma passagem para o gado. Eu não desmatei, foi o gerente que foi organizar alguma coisa lá e ele deu uma puxadinha lá na cerca. Gente, a SEMA, o IBAMA, eles não olham isso com esse olhar de eu não desmatei. Eles olham a imagem satélite, ele vê que a árvore que estava lá antes na foto não está mais. É isso que ele vai ver. Aí ele vai te pedir, cadê a autorização do desmate? E você não vai ter. Aí até você regularizar isso, passar por todo aquele fluxograma que a gente mostrou, vai tempo, né? Então, o que a gente já cansou de chegar lá, o proprietário, quero pegar o crédito, chega e descobre que tem um desmatamento. E ele fala, eu nunca desmatei essa árvore aí, não caiu uma árvore lá na minha fazenda já faz 20 anos. Aí a gente abre a imagem e fala, mas está aqui, ó, você tirou 10 hectares. Sabe o que eu já escutei? Era uma pessoa, né, com um produtor muito menor, né? Ele chegou um dia no escritório, pediu para a gente dar uma olhada. A gente também pode fazer isso, tá, pessoal? Tem clientes nossos que no comecinho do ano eles ligam e falam, a gente até respira porque são muitas áreas, né? Mas enfim, eles falam assim para a gente, faz um levantamento.
Aí a gente fica ali uma semana, faz levantamento e todas as questões que a gente consegue pegar nessas análises, a gente encaminha para o cliente, encaminha para o ambiental, já se resolve ali no comecinho do ano. Né? Aí o Rafael estava falando assim, o cliente chegou, aí ele pediu para mostrar a imagem dele de cima, né, tal, com satélite free, né, Earth, né, ou seja, uma imagem gratuita, mas com uma resolução muito boa. Imagina lá na Semibama que tem satélite pago, uma resolução impressionante, né? Então ele falou, nossa, mas eu só limpei lá no meio, quem passar da estrada não vê. Mas, pessoal, não é em loco, tá? E não é uma pessoa que fica olhando a imagem, é o satélite que pega, que ouve uma abertura e manda o alerta para o sistema. Não é uma pessoa que fica olhando. Então, não adianta pensar assim, não, eu vou limpar só ali no meio, quem passar na estrada não vai ver. Não é assim, tá? É tudo imagem aérea e a resolução é muito boa. Isso. E tem mais um ponto aí que a gente falou, que muitas vezes a gente precisa, para fazer a liberação do crédito, precisa ter uma licença da atividade específica. Por exemplo, eu quero fazer lá do meu confinamento, eu pego a licença do confinamento. A gente falou muito aqui da questão de desmate, mas acontece também de fiscalizações pegarem atividades que deveriam ter licença ambiental e não têm. Então, vamos lá, o rapaz ele tem lá, o proprietário ele tem um confinamento na propriedade dele, um depósito defensivo, tem várias estruturas que precisam ser licenciadas. E não tem. Aí um belo dia, passa uma fiscalização lá, pergunta, cadê sua licença? Não tenho. Embargo. Aí não tem nenhuma área, é um ponto, ele gera um ponto assim, ó, lá na sede dele. Aí pronto. E aí, Karina? Perdeu a área toda, um ponto. Já era, gente. A fazenda, infelizmente, tem que entrar no processo de regularização. Por algo que nem está literalmente direcionado ao desmatamento. Foi uma irregularidade em outra parte da fazenda, né? Condicionou combustível de maneira inadequada, enfim, uma série de questões ambientais aí. Então, tem que estar atento. Então, toda essa nossa conversa aqui, esses casos reais que a gente veio trazendo para vocês, é para falar no final o quê? Que o crédito só chega para quem tem a casa organizada. Então, vamos deixar tudo ok, para quando o gerente nos ligar 10 da manhã, vamos liberar o crédito? A gente fala assim, vamos liberar o crédito. E vocês terem acesso a esse crédito e continuar crescendo. Perfeito. Gente, a gente, assim, foi um compilado, um resumo. Tem muita coisa aqui que a gente não pode aprofundar. Tem coisa aí que a gente consegue ficar horas e horas falando só sobre um slide daquele, mas como o nosso tempo aqui é limitado, a gente fez esse compilado. E está chovendo, esse é o barulho, por que pareça. Tá? E aí a gente vai abrir para dúvidas, mas primeiro a gente gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, que despenderam tempo de vir aqui e nos escutar. Tá? Muito obrigado a vocês, muito obrigado Sindicato Rural pelo convite de ter nos convidado, tá aberta essa oportunidade da gente falar aqui e compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. Isso mesmo, pessoal, só agradecer mesmo o tempo, a disponibilidade e estamos todos à disposição para ajudar vocês nesse processo. E aí, pessoal, quem tiver uma dúvida, rapidinho aí, 5 minutinhos, a gente esclarece qualquer tipo de pergunta. Boa tarde, queria primeiro parabenizar pela apresentação. E a minha dúvida era, você falou sobre a retificação, sobre aqueles prazos, e para fazer um cadastro novo, demora muito? Como é que é esse processo? O cadastro do CAR, você fala, né? Isso, do CAR. Então, o CAR em si, ele é relativamente rápido, depende da propriedade. Então, se a gente tem uma propriedade, porque ele tem que ser todo desenhado, e ajustado, e apresentado e tal. Essa parte, às vezes, demora. Então, se a gente tem uma propriedade de 10 hectares, você faz em poucas horas. Se você tem uma propriedade de 40 mil hectares de pecuária, cheia de furnas e rios, etc., isso demora muito mais. Então, a gente vê ali 7 dias, 10 dias, porque depois isso tem que passar por uma aprovação do proprietário, se ele concorda com aquilo lá que está sendo declarado. Mas o que a gente vê, pessoalmente, que a parte que mais demora é a parte documental. Então, na hora que a gente fala, passa para nós a matrícula, não tem a matrícula. Cadê o gel? Não tem o gel. Onde é a propriedade? Não sei. Tem muita coisa, já aconteceu isso com a gente. A pessoa não sabia onde é a propriedade para a gente fazer o desenho. Não, ela não sabia nem onde era, literalmente. Ela falou, tem uma propriedade, aqui está o documento. E aonde que é? Não sei. Nunca fui lá, mas acontece. Então, aí acaba demorando um pouco mais.
Boa tarde, parabenizar e agradecer pela partilha de conhecimento. A minha dúvida é de algo que aconteceu há alguns tempos e eu não soube responder para o produtor o que fazer, só indiquei que deveria consultar, né, uma empresa especializada para isso. O produtor tinha uma área específica que ele já havia, já tinha licença, tudo mais, só que com o tempo, pela falta de manejo, cresceram algumas plantas pioneiras ali. E o satélite identificou como uma área com vegetação. No caso, ele foi notificado com risco de multa. No caso, o que seria feito? Um novo CAR ou o quê? Aí, no caso, antes dele... É porque eu entendi, é uma área que ele usava e regenerou, ele abandonou ali, né, começou a entrar em pousio. Nesse caso, existe um processo dentro da SEMA que chama Declaração de Limpeza Diária, que é conhecida como DLA. Então, antes de fazer a limpeza, ele tinha que contratar um profissional para ir lá, verificar se aquela vegetação tinha parâmetro técnico possível para fazer a limpeza, porque tem os parâmetros. Aí, quando essa detecção de desmate acontecesse, ele apresentava essa autorização. E aí ele acabava com esse conflito. Eu entendi a questão dela, né? Ele não tem essa licença. E agora que ele não tem, como que ele faz? Isso, aí... Venceu. Isso, aí quando ele não tem isso, aí ele está sujeito a multa, sujeito a embargo, porque ele não consegue comprovar exatamente se ele fez ou não fez um desmate. Aí a gente consegue olhar, às vezes, olhar a imagem satélite, falar, ó, não regenerou tanto tempo suficiente, dar uma justificativa técnica para isso. Mas nada impede dele receber a multa e o embargo por ter feito sem autorização, porque mesmo tendo parâmetro para fazer a DLA, ele fez a atividade que era licenciável sem licença, então ele ainda pode sofrer a multa e embargo por causa disso. E se ele tivesse aberto antes de 2008? A mesma coisa. Tem mais uma pergunta lá no fundo, né? Não sei se respondeu, qualquer coisa a gente fala depois. Boa tarde. Questão financeira. Uma empresa como a Vértice, o projetista, a parte de financiamento, ele financia quanto custa um projeto hoje para a Vértice fazer da porcentagem do financiamento? Vamos lá. Existem dois tipos de vias, né? A empresa que presta assistência técnica e faz o projeto e a empresa que faz o projeto técnico. Nós, na Vértice, fazemos o projeto técnico. Então, você chega, produtor, eu preciso custear a minha lavoura. Vamos fazer esse projeto e vamos subir para o banco. Qual que é o custo disso para o produtor? Nós seguimos o MCR. O MCR diz, para quem é produtor que não tem acompanhamento da assistência técnica, mas apenas o projeto técnico, é 0,5% sobre a operação liberada. Então, se é 1 milhão, vai ser 0,5% em cima desse valor. Respondi? Obrigado. Pessoal, como a gente está com um tempo curto, nós vamos estar aqui mais por um tempo depois das próximas palestras, no Coffee Break que vai ter daqui a pouco também, nós vamos estar por aqui, a gente está à disposição para tirar dúvidas, né? Então nós vamos ceder aqui o espaço do palco, que a marca já está ali até ansiosa, já querendo subir aqui, né? Então a gente novamente agradece a todos vocês, agradecemos a atenção, obrigado. Obrigada.